Se vai chover, você pega um guarda-chuva. Se você vai mergulhar no mar, você coloca tanques de oxigênio com oxigênio. Se você vai fazer uma viagem, você coloca gasolina ou álcool no seu carro. Porque, nos 3 casos, você precisa estar preparado para a chuva, para o que você vai encontrar no fundo do mar, para aquilo que você vai encontrar na sua viagem, o tempo que você vai precisar, as coisas que vão acontecer. Pois é, a maioria das pessoas não está se preparando para este momento. Nós não estamos vivendo um momento qualquer. Nós estamos vivendo 2026. 2026 não é um ano qualquer. É um ano onde muitas coisas acontecerão. E você precisa estar consciente, plenamente, para ver o que não se olha, escutar o que não se ouve. Porque senão, quem não estiver com a consciência elevada, simplesmente vai ser como uma vaca no campo. Está comendo e não está percebendo nada à sua volta. É muito sério. Não é para ter medo, mas é para estar preparado. A diferença entre temor e medo é essa. Quando a pessoa tem medo, ela tem uma atitude. Quando ela tem temor, ela tem outra atitude. Então, você fala, não, mas eu não tenho medo. Tá bom, aí você vai para lá de paraquedas, pega um paraquedas qualquer lá e pula, e o paraquedas arrebenta, porque você não se preparou. Não foi olhar se as amarras estavam corretas, você não foi olhar se ele estava inteiro, estava íntegro. Temor é diferente. Temor há uma responsabilidade. Você se prepara, você vai lá, olha todo o paraquedas, estica as amarras, vê se ele está forte, aí você vai. Esse é o momento de nós estarmos preparados, para nós sentirmos onde é o lugar certo para estar, em que momento nós devemos estar, com que sentimento nós devemos estar e com a percepção que nós devemos estar. É necessário nesse momento nós estarmos iluminados internamente. Então, quando eu convido você e digo assim, vamos despertar nossa consciência, muitas pessoas dizem, não, mas eu já despertei minha mente. Bom, despertar a mente é só uma fração do que é necessário. Despertar a mente é você ficar atento àquilo que se vê, àquilo que se ouve. Mas despertar a consciência é aquilo que eu falei agora há pouco. É você ver o que não se enxerga e ouvir o que não se escuta e sentir o que não se sente. Quando Jesus foi lá no Monte das Oliveiras, ele ia subir, e no sopé do Monte das Oliveiras, onde era prensado o azeite, ou seja, as azeitonas eram prensadas para sair o azeite. Há todo um significado que eu vou explicar neste nosso encontro, no dia 30 de maio. Eles ficaram na parte do mundo, na parte lá embaixo. Jesus precisava subir, e Jesus, um ser iluminado, ele precisava, já estava na terra, que aqui à volta dele, no caso representado pelos 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, que eles ficassem num estado para criar um campo para que Jesus atuasse. Então Jesus falou, vigiai. E não parou aí. Se fosse só para ter um despertar mental, ele pararia em vigiar. Vigiar é ficar atento, olhar, parará, vá. Não, ele falou vigiai e orai. O vigiai é a parte mental, mas o orai é a parte da consciência necessária. E é por isso que eu estou convidando você. Mas sabe, eu tenho que confessar para você uma coisa, não devia ser um convite, devia ser uma convocação. Tal a necessidade que nós temos hoje de nos conectarmos com as energias superiores para estarmos preparados. E sim, repetir, não tema, nada tema. Isso é para quem está preparado dentro de si, com a luz iluminada, para não temer as coisas lá fora, para não deixar de aproveitar as coisas que virão maravilhosas. E as coisas não tão maravilhosas que virão, você vai estar preparado para se iluminar internamente, sem medo algum. Mas é preciso estar preparado. E hoje nós estamos anestesiados. A maioria das pessoas nem percebe que precisa perceber. As pessoas não percebem que precisam se preparar. Não percebem a chuva, mergulham sem o tanque de oxigênio e vão com o carro sem olhar o tanque. Quanto tem de combustível? Nós estamos andando assim, tateando a realidade. Como dizem os toltecas, a realidade, entre aspas, é um nevoeiro, uma neblina que está aí fora e nós estamos apalpando, sem de fato saber e estarmos preparados para reconhecer. Nós precisaremos cada vez mais estar no estado mental e emocional, nesta ponte que só a consciência abre, para podermos, sem medo,
Entenda bem isso. É importante despertar a consciência para não ter nenhum medo, não precisar ter medo dos próximos tempos. E os próximos tempos estão muito próximos, sem nenhuma catástrofe. Não é isso. Haverá necessidade de nós estarmos elevados para que nós fiquemos bem, que nós aproveitemos as oportunidades. Estão se abrindo inúmeras dimensões de consciência. Mas, se você não tiver com a sua consciência elevada, você não vai ver, não vai ouvir, não vai sentir e ficaremos como animais do campo, apenas vivendo biologicamente, se é que isso será possível dessa maneira. Nós estamos anestesiados, vivemos como robôs. Começa o dia, termina o dia, todos os dias iguais. As pessoas altamente preocupadas se vai ter escuridão lá fora, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. A nossa luz interna, ela não vai ter medo de nada disso. Mas para isso é preciso despertar a consciência. Eu meditei muito para fazer esse evento. E por que em maio? Porque maio é o mês da Mãe, a Mãe Divina que manifesta e nos eleva a consciência. Porque no dia 30 é a Trindade que nós estamos, 10 vezes a Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, grande poder. Esse evento não é só uma imersão, você vai aprender mantras profundos para capacitar a sua rede neural de absorver essa consciência. Nós vamos fazer uma inédita meditação com a pedra purpurita nos chakras essenciais. Para quê? Para elevar a consciência desses chakras, que hoje eles estão como espécie com uma tampa. Os nossos 7 chakras, eles estão como espécie com uma tampa e não estão podendo emanar a luz que eles têm, porque o mundo à nossa volta está deixando, de novo a palavra, anestesiados. Quando você está anestesiado, você não sente nada, a vida para. E a vida só é vida em movimento, em fluxo. Por isso, de novo, eu convoco você para que você ouça a sua alma, sinta a sua alma, porque ela vai estar dizendo para você, precisamos estar juntos para criar a oportunidade de desenvolver a percepção da consciência. Cada vez a gente sente menos, sabe? Eu gosto de repetir essa frase do Albert Einstein, que pouca gente sabe que é dele, e ele falou assim, só se coça quem sente coceira. O mundo hoje não sente a coceira, não sente. Está lá, mas não sente. É importante você desenvolver a consciência em 3 níveis. Sentiu que sentiu a coceira e depois sentiu por que sentiu. A maioria da humanidade está naquela fase, não se coça porque não sente a coceira. Você vai dizer, eu não. Todos nós estamos apenas com níveis diferentes. E uma coisa é certa, nada é por acaso. Ninguém se encontra por acaso. As pessoas que vão estar nesta imersão no dia 30 de maio, em São Paulo, das 14h30 às 18h30, são 4 horas que vão valer por 40 dias. Por quê? Você vai ver, Jesus foi 40 dias para o deserto, Elias foi 40 dias para a montanha, Moisés foi 40 dias, e assim você vai ver, todos os grandes mestres, seres de luz, eles foram buscar o que? A elevação. Subir a montanha significa despertar a consciência para as necessidades daquele momento, da vida de cada um desses seres. É muito intensa essa imersão. Se você vai lá só para conhecer, não vá. É para ir lá e você voltar com um tanque nas costas de oxigênio, com combustível e com guarda-chuva energético para você. Então nós vamos fazer mantras especiais, nós vamos fazer os mudras, as conexões sagradas, algumas que eu só posso dar presencialmente. Nós vamos fazer algumas respirações tibetanas que você só aprenderia lá no Tibete. Teria que passar uns 7 anos lá. Presencialmente eu vou poder dar para você técnicas para você sentir toda a sua essência. Isso é despertar a consciência. As pessoas falam, mas será que eu preciso? Se você pergunta, será que eu preciso? Você precisa. E se você me pergunta, mas será que eu já não despertei? Você também precisa. Quando nós estamos no estado despertos de consciência, nós não fazemos mais essas perguntas e nós entendemos, compreendemos o todo da nossa volta de uma maneira totalmente diferente. Não é mais uma maneira passiva, é uma maneira de compreensão ativa, é uma paz ativa, como tinha Gandhi, por exemplo, como tinha Yogananda, como tinha Vivekananda, como tinha Jesus, não sei nem dizer.
o estado que ele atingiu e que ele nos mostrou nesse episódio dos 3 apóstolos. Veja, porque por 3 vezes ele veio lá e falou: pessoal, vocês precisam estar acordados, vocês precisam estar despertos, a sua consciência precisa estar desperta. Ele pediu 3 vezes e nas 3 vezes eles dormiram. Deixa eu contar uma coisa para você. A humanidade está dormindo há 2000 anos. Agora é hora de... Sil, vamos acordar? Vamos despertar? Porque as dimensões estão se interconectando. Se você não estiver desperto, você vai ficar olhando só para o pasto, como um boi, uma vaca, um bezerro, apenas vivendo dia a dia, sem consciência. E aí você vai ficar de fora dos bons e enormes acontecimentos que virão, e também não vai se proteger dos acontecimentos, da chuva e de outras coisas. Tudo isso é para você entender que não vai haver nenhuma necessidade de ter medo, porque você vai estar com consciência preparada. Muda tudo, muda tudo. Ah, mas eu não pratico yoga, eu não pratico meditação. Não precisa nada disso. Esta imersão é para quem decide ser plenitudamente a sua essência. Você não precisa de nenhuma técnica interior, nem anterior. Você vai ter uma oportunidade de perceber-se como nunca você teve. Eu garanto isso para você. Olha, mantras profundos e abrangentes. Os mudras, esses gestos que vão lá fundo dentro de você. Respirações especialíssimas. A vida está na respiração. Ruach Elohim. Lá na Bíblia já está. O Mar Vermelho só se abriu porque a respiração de Deus esteve sobre as águas. Ruach Elohim. A respiração é fundamental. E essas respirações que nós vamos ter não são quaisquer respirações. A humanidade está respirando, nós temos o pulmão, imagine o pulmão, 3 terços. Só respira com a primeira parte, o terço de cima. Por isso que a gente fica com um monte de doenças, porque os outros 2 terços não são purificados. Eu vou ensinar para você uma respiração que eu demorei muitos anos para conseguir. Mas lá você vai conseguir em 3 minutos. Não é magia, não é mágica, é conhecimento milenar profundo. Eu fico feliz por poder compartilhar com vocês. Eu tive uma dificuldade enorme, mas depois eu aprendi uma maneira e essa maneira eu quero passar para você. Nos momentos mais difíceis, quando você fizer essa respiração, você entra em outro estado. É tudo isso para isso. Por isso, hora de acordar. Diga para você, eu quero despertar de verdade. Não é despertar de pensamento, de modismo, não é nada disso. Diga assim, eu quero despertar de verdade, porque eu mereço, porque eu preciso, porque é necessário. Clique aqui já, porque é um número limitado. As pessoas que vão estar lá, tem ligação entre si energética. Não tenha dúvida disso. Por isso que vai haver uma força muito grande. Lá você vai viver fisicamente, mentalmente, emocionalmente e também você vai vivenciar as energias da espiritualidade. Convoco a sua alma a sentir o que você deve fazer. Venha comigo, venha com todos que estarão lá. Esteja certo, ali estará uma família cósmica, uma família de energias de luz. É o seu lugar. Venha comigo. Inscreva-se já. Vagas limitadas, num lugar confortável, em São Paulo, dia 30 de maio, um sábado, das 14h30 às 18h30. Veja mais, clique aí nas informações e reserve já. As vagas vão acabando. Será uma grande honra eu estar com você lá, porque você vai estar com você lá. Que tal despertar um novo sentimento por você? Os mestres de luz de Sírios passaram um novo verbo que eu achei maravilhoso. Este verbo desperta dentro de você um novo sentimento por você. Extremamente necessário para você despertar a sua consciência. É amorizar. Amorizar é um verbo que não existe na língua portuguesa. E eles disseram, vamos pensar diferente. Amorizar, colocar o amor profundo. E só o amor é que desperta realmente o nosso ser, a nossa essência. Eu estou aqui agora para convidar você a vir amorizar numa dimensão muito grande pela sua essência.